O desaproveitamento de alimentos é um problema global. Hoje, 30% de toda a produção alimentícia é desperdiçada, o que poderia ajudar na alimentação de mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, 1 em cada 9 cidadãos passam fome, enquanto 41 mil toneladas de comida, que poderiam facilmente alimentar uma pequena cidade por um ano, vão diariamente para o lixo. E isto, com certeza, tem que mudar. Essa dificuldade não é nem um pouco nova. Mesmo depois da Revolução Verde, que modificou toda a estrutura agrária e aumentou a oferta de alimentos ao longo do globo, a fome e o desaproveitamento persistiram. Tal diversidade causa diversas consequências econômicas e ambientais para o planeta. O desaproveitamento gera mais de 4 trilhões de reais de prejuízo todos os anos. E além disto, recursos naturais, como água potável, terras férteis e combustíveis fósseis, são amplamente desaproveitados no processo de produção e no transporte dos alimentos. Um dos lugares que esse desaproveitamento ocorre está frequentemente diante dos nossos olhos. Que estudante, professor ou pesquisador nunca presenciou sobras no restaurante da sua escola ou universidade? Tal situação não afeta apenas as escolas ou faculdades brasileiras, mas todas as instituições de ensino do mundo. Apesar do enorme desafio, as melhores universidades do mundo, como Harvard, Stanford e MIT, lutam incansavelmente para reduzir a perda de refeições em suas instituições. Esse desaproveitamento ocorre quando se produz mais comida do que realmente necessário. Quando um restaurante produz 1000 refeições, esperando que 1000 alunos irão almoçar, mas somente 700 alunos aparecem, acabamos jogando no lixo 300 refeições. Portanto, para solucionar esse problema, o seguinte projeto buscou encontrar uma nova hipótese e testar uma maneira diferente de criar estimativas de quantas refeições realmente deverão ser produzidas, utilizando tecnologias de ponta, como inteligência artificial e ciência de dados, procurando encontrar a máxima eficiência e o menor desaproveitamento. Diferente de filmes como O Exterminador do Futuro e 2001, Uma Odisseia no Espaço, a inteligência artificial está aqui para nos ajudar. Quando voltamos para o passado, em seus primórdios, ela era muito discutida, com diversos pesquisadores explorando novas hipóteses. Depois de décadas de estudos, a inteligência artificial vem modificando, melhorando e revolucionando cada fração da nossa sociedade. Robôs, carros inteligentes, visão computacional e sistemas de recomendações. Estas são algumas das aplicações da inteligência artificial em nossa geração. Porém, quando falamos em fazer estimativas, como estimar quantas vendas uma loja irá fazer no próximo mês, ou estimar quantas refeições devemos preparar, estamos falando especificamente de um campo da inteligência artificial, chamado de aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina, por meio de métodos matemáticos e estatísticos, busca tornar computadores em seres inteligentes. Seu funcionamento é muito simples. Nós, seres humanos, muitas vezes aprendemos as coisas apenas treinando. Quando aprendemos a andar, tentávamos nos equilibrar. Dávamos um primeiro passo, caíamos e tentamos novamente. Até que depois de várias tentativas, aprendemos a andar. O aprendizado de máquina segue o mesmo princípio. Daremos várias informações organizadas para a nossa máquina, chamadas de dados. A partir desses dados, a máquina treinará sozinha, tentando observar padrões e relações, sem nenhuma interferência humana. Depois de treinar e aprender, a nossa máquina estará apta para realizar estimativas, que dependendo da qualidade dos nossos dados e de como configuramos a nossa máquina, podem gerar estimativas boas ou ruins. Hoje, se fala muito dos dados, sendo por vezes considerado o petróleo do século XXI. Mas qual é a sua importância? Os dados são material bruto, fundamental para o aprendizado de máquina. Sem eles, podemos ter o melhor computador do mundo, mas sem uma fonte de dados, a máquina não vai conseguir aprender. É como ter o melhor caderno e a melhor caneta, porém, não ter nenhum livro para se estudar. Empresas gigantes, como Google, Facebook e Uber, geram milhares de gigabytes de informações por dia. Tal relevância fez com que um novo campo dentro da computação fosse criado, chamado de ciência de dados. Tal área busca fornecer novas ferramentas para nos auxiliar
a manipular os dados originais, como dados que obtemos na internet sem nenhum tipo de filtro, para transformá-los em dados organizados, úteis e compreensíveis para as máquinas. Pois, apesar das máquinas conseguirem aprender sozinhas, até mesmo nós, seres humanos, quando trabalhamos com informações confusas e desorganizadas, nos perdemos e não conseguimos prosseguir. Além da sua aplicação no aprendizado de máquina, esta nova área busca explorar os dados para gerar informações valiosas para empresas e entidades. Diversos projetos de ciência de dados seguem uma série de etapas comuns. A primeira etapa de qualquer projeto de ciência de dados se trata da coleta de dados. Sendo assim, a primeira etapa do seguinte projeto foi buscar e selecionar os dados que seriam utilizados em todo o trabalho. Tais dados vieram do restaurante do campus Umuarama, da Universidade Federal de Uberlândia. Eles foram divididos em 3 grandes categorias: café da manhã, almoço e jantar. Eles vieram em um formato de tabela, apresentando a data em que ocorreu tal observação, quantos estudantes foram atendidos naquela data e o número de refeições produzidas, em exceção do café da manhã, que não mostrou esse valor. Para conseguir mais informações, o calendário acadêmico também foi adicionado. Assim, podemos saber quais dias eram férias, feriados e eventos acadêmicos ou dias de greve. A partir dessa coleta, foram selecionados 2 anos, 2015 e 2016, que serviram de fundamento para o treino da nossa máquina. Apesar de não serem dados recentes e provavelmente não servirem como previsões atuais, serviram como base para entender como o aprendizado de máquina poderia reagir no cenário de previsão em restaurantes universitários, pois o objetivo do trabalho não é criar uma solução prática definitiva, mas criar um fundamento, uma base para novas pesquisas, ideias e melhorias. Visto que trabalhos em ciências de dados, ciências da computação e ciências em geral não buscam criar uma solução permanente, e sim buscam criar ideias que irão ser aprimoradas com o tempo. A partir da coleta de dados, podemos ir para a segunda etapa, a análise de dados. Nessa segunda etapa, devemos utilizar o nosso conhecimento estatístico para obter informações que permitam nos ajudar a entender o contexto dos nossos dados, calculando o número de registros, as médias e os desvios padrões de cada categoria e ano. Podemos compreender algumas informações importantes. A primeira, que quando visualizamos o número de registros, ou seja, o número de observações diárias, o número do café da manhã de 2015 é muito discrepante em relação ao ano de 2016. Isso pode ser um mau sinal, já que quanto menos dados apresentamos à nossa máquina, menos precisa ela será. Outra informação que podemos visualizar é de que a diferença da média do jantar de 2015 e 2016 são bem diferentes, apresentando um aumento de 73%, o que também é muito negativo para a máquina, já que ela pode aprender que um consumo baixo é normal. Logo, ela sempre irá prever um número de refeições bem menor do que os valores reais. Quando observamos o gráfico, tendo como exemplo o almoço, podemos perceber que há 3 principais eventos. O primeiro, as férias, faz com que a presença de estudantes no restaurante universitário caia drasticamente em 2 épocas do ano. Os feriados também apresentam essa característica. O terceiro e último evento, os dias de greve, presentes em 2016, diminuíram substancialmente a presença de estudantes no restaurante universitário. Mas, como se trata de um evento atípico, os dias de greve não foram levados em conta neste trabalho. Após a análise, a terceira etapa foi iniciada. Ela se trata da etapa de pré-processamento, onde iremos utilizar técnicas para extrair o máximo de informação dos dados originais. O primeiro passo é realizar a criação de novas características. Nessa fase, selecionamos os nossos dados originais e criamos mais informações a partir deles. Por exemplo, por meio da coluna de data, podemos obter o mês e o dia da semana que tal observação ocorreu. O mesmo pode ser feito com o calendário acadêmico. Sabendo a data de observação, podemos saber se tal data é uma véspera de feriado, pós-feriado, véspera de final de semana, e também conseguimos descobrir a distância entre a data atual e o próximo feriado. A quarta etapa trata da utilização do aprendizado de máquina. Não existe apenas um método único de como a máquina consegue aprender. Assim, chamamos cada método de aprendizado diferente de algoritmo. E existem diversos algoritmos que podem ser utilizados em trabalhos de ciência de dados, e alguns são melhores que os outros. Porém, não é possível saber de maneira certeira qual algoritmo irá se sair melhor em determinada ocasião. Para resolver esse problema, em vários trabalhos acadêmicos, se escolhe um número limitado de algoritmos para se testar. Depois, eles são comparados entre si, para se determinar o melhor. Nesse trabalho, não foi diferente. Foram escolhidos 3 algoritmos, o K-Nearest Neighbors, Random Forest e o Multilayer Perceptron. Eles foram escolhidos pela sua boa performance na literatura e em trabalhos relacionados.
Porém, não basta apenas escolher os algoritmos e fornecer os dados. Cada algoritmo apresenta pequenas configurações, chamadas de hiperparâmetros, que, quando alteradas, podem melhorar ou piorar as estimativas. Para buscar a máxima performance, devemos realizar um processo chamado de tuning. Este processo consiste em testar centenas de configurações diferentes, buscando encontrar as melhores configurações possíveis. Assim, selecionamos os dados de 2015 e fornecemos para os nossos algoritmos treinarem. Após esperar o processo de treinamento, os algoritmos estarão prontos para realizar estimativas. Assim, podemos então prover os dados de 2016, porém, sem informar os dados reais de consumo, para que a máquina estime o consumo sozinho. No final, cada algoritmo irá gerar uma lista de estimativas para cada observação diária. Podemos assim, com o número real de consumo, fazer uma comparação e saber qual foi o nosso erro diário. Juntando todos os erros diários, conseguimos fazer uma média, que será utilizada para fazer a comparação entre os algoritmos. Porém, uma média simples não é eficiente, pois queremos que estimativas muito discrepantes sejam significativamente penalizadas, o que não ocorre em uma média comum. Logo, devemos utilizar a Root Mean Square Error, também chamada de RMSE, que tem como objetivo dar o maior peso para estimativas que sejam muito distantes do valor real. Assim sendo, podemos calcular esse valor para todos os algoritmos em cada modalidade. Como o número de refeições produzidas também são estimativas, também conseguimos calcular o erro humano, fazendo o cálculo do RMSE. Como se trata de uma métrica de erro, quanto menor o valor, melhor. Após todo o processo, podemos então obter os nossos resultados. Se tratando do café da manhã, não foi possível obter um resultado satisfatório em nenhum algoritmo, já que as estimativas se saíram muito abaixo do consumo real, como pode ser visto no gráfico ao lado. Isso pode ser explicado pelo baixo número de dados de treino relacionados a esta modalidade, e também porque o consumo de 2015 para 2016 aumentou em 42%. Se tratando do jantar, como temos o número de refeições produzidas, podemos comparar com as estimativas humanas. Porém, o RMSE é um valor muito abstrato. Logo, utilizando porcentagens, conseguimos saber quanto nosso algoritmo se saiu comparado com as estimativas humanas. Como visto nas porcentagens no gráfico, os algoritmos não se saíram bem, fazendo estimativas bem menores do que as reais. Isso é um comportamento esperado, já que, como visto na etapa de análise de dados, a média de consumo de 2015 foi muito menor do que a de 2016, sendo 72% maior em 2016 do que em 2015. Logo, os algoritmos aprenderam que valores baixos eram comuns. Assim, quando começaram a fazer estimativas, começaram a gerar números baixos de refeições. Porém, no almoço, o cenário é alterado. Já que as diferenças de um ano para o outro não mudaram consideravelmente, conseguimos um bom resultado. Nesta comparação, dois algoritmos se saíram melhor que a estimativa humana, sendo o Random Forest o melhor, apresentando uma precisão 33% superior do que a estimativa humana. Em síntese, podemos destacar 3 pontos principais. O primeiro ponto a ser destacado é de que é necessário possuir dados consistentes para melhores resultados. Isso pode ser observado nas estimativas de café da manhã e jantar, que não apresentaram resultados bons, podendo ser explicado devido à grande variação do consumo de um ano para o outro. Porém, como visto no almoço, o uso do aprendizado de máquina é um meio de auxílio promissor para a diminuição do desaproveitamento de comida em restaurantes universitários e no mundo. No entanto, o sistema atual não é perfeito, pois, por vezes, apresenta estimativas com valor menor do que o número de refeições necessárias. Mas, não ser um processo perfeito é normal, pois o objetivo de toda pesquisa é se aprimorar com o tempo, a partir de trabalhos futuros. Mas, para a solução desse problema, devemos focar na exploração de novas informações e dados, como por exemplo, o número de estudantes matriculados na instituição, datas de tarefas escolares e dados do cardápio. Porém, sobretudo, o mais relevante é pensar de uma maneira diferente, pois, pensando de outras formas, conseguimos correlacionar dados e informações que nunca foram relacionados antes, gerando assim novas ideias, perguntas e respostas. Muito obrigado por assistir o vídeo do meu projeto. Meu nome é Yuri Faria, eu sou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, mais especificamente do campus Muzambinho, e junto com os meus orientadores, construímos esse projeto, que foi agraciado com uma bolsa de pesquisa de iniciação científica do CNPq.
Também agradeço imensamente à Universidade Federal de Uberlândia por ceder todos os dados que foram utilizados no seguinte trabalho. Espero que você tenha entendido todo o trabalho, sua relevância e entendido um pouco mais sobre o mundo de inteligência artificial e ciência de dados.